Ele é conhecido em todo o Brasil pelos seus posicionamentos, principalmente os mais conservadores. Eu converso agora com o deputado federal Jair Bolsonaro. Muito obrigada por vir a Blumenau. Você esteve aqui na cidade para uma audiência sobre desarmamento. Então eu gostaria de, em primeiro lugar, saber a sua opinião, sobre esse projeto do deputado Peninha, que visa aí criar uma nova legislação para o porte de armas aqui no Brasil. Primeiro, revogando esse atual estatuto de desarmamento, que só desarmou o cidadão de bem. A bandidagem continua muito bem armada. E, em sendo assim, cada vez eles encontram o mercado de trabalho para eles muito mais fácil, praticamente sem qualquer reação. Nós queremos dar o direito ao cidadão de bem poder defender a sua vida e, pensando no Brasil todo, esse mesmo cidadão de bem ser a primeira linha de defesa numa proposta totalitária deste governo que está aí. Ou seja, as ditaduras geralmente são precedidas por campanhas de desarmamento. O senhor não acredita que, por exemplo, numa briga de trânsito, o cidadão que estiver armado pode cometer um homicídio? Vai ser muito pelo contrário, Primeiro que eu estou falando em posse de arma, depois posso falar em porte. Ele sabendo que outras pessoas podem estar armadas, ele não vai dar uma iniciação a um ato absurdo desse aí. E outra coisa, aquele elemento que queira viver na clandestinidade do tocante à arma, ele já tem sua arma fria em casa, ok? Vamos ter a chance, sim, daí sim, fazer uma campanha e punir exemplarmente quem porventura esteja com uma arma ilegal. Hoje em dia, eu mesmo disse, por ocasião do referendo de 2005, que caso o voto sim fosse vitorioso, eu ia ter arma fria comigo, desrespeitando a própria lei. E naquele momento eu respondi que a minha vida vale muito mais do que um pedaço de papel. O governo, então, você pode ver, no caso das UPPs do Rio de Janeiro, quando o governo tomou o Morro do Alemão, você viu uns 200 marginais fugindo com fuzil e não fizeram nenhuma operação para conter, para prender ou até aniquilar esses bandidos, caso eles reagissem. Ou seja, a violência se espalhou pelo estado do Rio de Janeiro em nome dos direitos humanos de marginais. Agora, nessa sua passagem por Blumenau, no seu discurso, você criticou muito o governo da presidente Dilma Rousseff. Qual a sua avaliação? Se fala muito em democracia, mas basicamente todas as políticas no Brasil passam pela presidência da República. Ela que é a indutora das políticas mais variadas possíveis. E havendo insucesso, a última instituição que paga uma conta muito alta são as polícias, civil e militar, para conter a violência. É uma mulher que mergulhou o Brasil aqui, agora numa recessão, uma inflação aí não vista desde o início do Plano Real. Ela fechou o comércio com o mundo civilizado, apenas o manteve aqui com países pré- ou ditatoriais. Ela deu as costas para o povo brasileiro. Hoje em dia, nós temos a maior taxa de emprego do mundo. Por que eu digo isso? Tem em torno de 40%. Porque para o governo, quem recebe Bolsa Família está empregado. Quem recebe o seguro-desemprego está empregado. Quem não está procurando emprego está empregado. E a grande prova que eu dou para você no tocante a isso aí, chega a quase 40%, é o número de mortes violentas por 100 mil habitantes. Em qualquer local onde a taxa de desemprego é pequena, o número de mortes também é pequeno. E nós temos uma das maiores taxas de mortes violentas do mundo aqui no nosso país. O que o senhor acha da participação das mulheres na política? Sem problema nenhum, só que se ganhando voto, ok? E eu votei contra aquela emenda que previa dar cotas iguais para elas. Eu não queria dar uma vaga certa para Jandira Fegali, Benedita da Silva, Maria do Rosário, entre outras, que com 20, 15 mil votos teriam um mandato vitalício em Brasília, Vocês não brigam tanto por igualdade? Porque agora vocês querem privilégio. Igualdade, eu não voto. Um caso típico que eu cito, meu filho foi eleito em São Paulo, foi o terceiro, o partido fez 3, do PSC. Os dois primeiros tiveram mais votos que ele teve 82 mil votos. Caso essa emenda tivesse sido aprovada, uma mulher com 18 mil votos estaria ocupando o lugar dele em Brasília. E as mulheres são apaixonadas pelo meu filho, não queriam que isso acontecesse. Agora o senhor deu várias declarações polêmicas, uma delas em 2011 que disse o seguinte para um veículo: o senhor preferia que o seu filho morresse num acidente do que se ele fosse homossexual. Olha, o senhor continua com esse pensamento? Isso daí, olha só, são aquelas momentos que você extrapola, explode, Eu não penso nisso, porque eu tenho certeza que nenhum filho meu jamais será gay. Você é solteira? Sou. Deixa eu apresentar meu filho depois aqui, tá ok? Você vai conhecer meu filho aqui, tá legal? Eu não tenho da família Bolsonaro, você não nega fogo não. Então eu entendo
eu entendo que a questão do homossexualismo é muito mais comportamental do que genético. De acordo com a educação, a criança vai ou não seguir aquilo. Tanto é verdade que o governo quer instituir agora, por decisão isolada do MEC, a ideologia de gênero nos municípios do Brasil. Eu já tive a grata satisfação de saber antecipadamente que isso não será aprovado aqui em Blumenau. Agora eu vou perguntar mais uma vez se o seu filho, Eduardo, deputado, fosse homossexual, agora que o senhor disse que pensou... Olha, eu sonho com meu filho ser deputado, ser senador, ser trabalhador, ser engenheiro, ser motorista de ônibus. Isso não passa pela minha cabeça. Na cabeça de um pai que é homem, é temente a Deus e honra a família, isso não passa pela cabeça dele, tá ok? Então eu não vou te responder. Você pode novamente a chance de perguntar para ele depois, já que ele vai talvez perguntar hoje aqui. E outra declaração polêmica do senhor foi com relação também a uma pergunta em 2011 no programa CQC. A cantora Preta Gil perguntou o que o senhor acha, né, da população negra. Se, por exemplo, alguém da sua família namorasse um negro. E aí? Deputado? Eu vou te comprovar agora aqui a completa... Na época... Vou te comprovar aqui agora a completa parcialidade da imprensa. Você sabia que o mês passado esse processo foi arquivado no Supremo Tribunal Federal? Me responda. Porque a imprensa não divulga. Eu passei 3 anos levando pancada como racista. Ou seja, eu respondi com um laptop as perguntas da Preta Gil. Era a única que estava naquele laptop ali. Dei as respostas e o CQC, o programa CQC, inverteu as respostas. Tanto é que eu pedi a fita bruta para a minha defesa e o programa CQC respondeu simplesmente uma coisa para o procurador da República, doutor Janot, que não tem mais a fita bruta, ela foi reutilizada. Ou seja, se o senhor Marcelo Taz entregasse a fita bruta, estaria fazendo prova contra ele mesmo. Eu sou um alvo compensador, eu vou dar trabalho em 2018. E só calúnia, e só com calúnias eles podem tentar me derrubar. Tanto é que ano passado eu devolvi 200 mil da Friboi que botaram na minha conta por ocasião da campanha. Qual parlamentar faz isso aí? O senhor vai ser candidato a presidente, então? Eu pretendo estar num partido que, por ocasião das eleições de 2018, entre nós, caso alguém tenha condições de disputar a presidência, que fique conosco essa legenda e não seja vendida para o PT como o meu partido vendeu ano passado. Agora, para a gente finalizar, no seu discurso aqui, você falou da época da ditadura. Você gostaria que voltasse essa época no Brasil? Quem tem saudade dos valores daquela época é o povo brasileiro. Okay? Você tinha família, bandido era bandido, polícia era polícia, você tinha respeito, você podia andar de madrugada pelas ruas, tinha direito de ir e vir. O único direito que você não tinha era votar para presidente, governador, capitais e territórios. E o senhor quer isso de volta? Não, olha só, você não tinha isso. O povo foi à rua para pedir o quê? Ele não foi pedir segurança, saúde e educação, foi para pedir direta já. Hoje estão votando. Estão felizes? Não. Então aquela época foi marcante, porque nós evitamos, no dia 2 de abril de 64, foi quando o Congresso cassou o mandato de João Goulart, evitamos que o Brasil fosse comunizado. Hoje eles estão pelo grancismo. Você já viu os currículos escolares, como está apinhado de matérias, inclusive louvando Fidel Castro, Che Guevara, Zé Dirceu, Benedito da Silva, entre outros. A esquerda toda é louvada. Uma comissão nacional da verdade, onde a Dilma Rousseff indicou 7 para compô-la. Que imparcialidade tem essa comissão? Eu até na tribuna da Câmara fiz um discurso, né? Vale a pena falar aqui bem curtinho, 10 segundos. Eu comparei a comissão da verdade, aquela cafetina que queria escrever a tua biografia, que agora é não autorizada. Escolheu 7 prostitutas. A cafetina é Dilma Rousseff na forma pejorativa aqui. No final da história, qual é o relatório final das cafetinas? Ou melhor, das prostitutas, que a cafetina tinha que ser canonizada. Essa é a comissão da verdade de Dilma Rousseff. Não seria um preconceito da sua parte com relação às mulheres, senhor? Mas o que as mulheres têm a ver com Dilma Rousseff? Uma repórter perguntou para ela, por ocasião do kit gay, se ela era homossexual. Ela falou, não vou nem discutir isso aí, com deboche. Ou seja, ela preconceituosa com os homossexuais. Por que não diz? Por que o filho, o neto dela, não se submete ao kit gay nas escolas? Nas escolas não. Bota lá dentro do Palácio do Planalto para aprender o kit gay. Está escrito aqui, ó, é para o público infanto-juvenil. Cota para professor homossexual, livros didáticos para bibliotecas com a temática de diversidade sexual. O que você soma na cabeça de uma criança ou de um futuro cidadão botando esse tipo de disciplina dentro da escola? Não soma nada. Como eu disse ali, enquanto aqui o governo do PT quer saber se teu filho é homem ou mulher, apesar de ele ter um apêndice,
lá na Coreia do Sul, no Japão, a molecada já sabe fazer operações com essa idade, onde gente do ensino médio não sabe fazer aqui no Brasil. A educação é uma coisa que tem que ser tratada com respeito. Não é botar a criança o tempo todo dentro da sala de aula, não. Você tem que dar meio para a pessoa trabalhar. Botar um currículo decente, como esse que vocês chamam da época da ditadura militar, onde tinha educação moral e cívica, onde o aluno se levantava quando o professor entrava na sala de aula. Hoje a professora está preocupada em não apanhar na sala de aula do que estudar. É isso que acontece no nosso país. Se o senhor for eleito, então será um regime ditatorial. Não existe, não houve ditadura no nosso país. Vocês não conhecem ditadura. Vê as damas de branco em Cuba, que Dilma Rousseff e Lula tanto admiram. Vê o regime na Coreia do Norte. Lá tem ditadura. Vê como está na Venezuela. Vê se o Brasil naquela época era uma Venezuela. O brasileiro tinha como sair e ir e voltava para qualquer lugar do mundo. Tanto é que nós lançamos a campanha Brasil ame ou deixo. Para de fazer aquele proselitismo todo, de se vitimizar como esse pessoal da esquerda que diz que foi torturado. Se pegar qualquer presídio aqui do teu estado, perguntar para um preso se está sendo bem tratado, ele fala não, vai falar que está sendo torturado. A esquerda se vitimizou, treinaram em Cuba, pegavam o dinheiro da Coreia do Norte, faziam sequestro de autoridades aqui, sequestraram aviões, matavam gente, faziam barbaridade aqui, botavam terror, estudaram do mínimo manual de guerrilha do Carlos Marighella, que o grupo do PAC, Proletários Armados pelo Comunismo, de Cesare Battisti, usou nisso também. Depois que o PT conseguiu dar asilo e tirar da cadeia o Cesare Battisti, estava morando até pouco tempo no apartamento de Luiz Eduardo Grial, homem que foi condenado por 4 homicídios na Itália, e o processo é reconhecido como legal pelo Tribunal de Direitos Humanos da Europa. Será que o pessoal não acorda que nós estamos indo para a ditadura? No livro escolar se ensina, né, para o moleque o capitalismo é o inferno, o socialismo é o paraíso. Acordem para isso. Esse pessoal que está no governo não está preocupado com democracia. Eles querem o totalitarismo. E para chegar lá, você tem que primeiro desarmar o povo, desacreditar as instituições, esculachar com os valores familiares, atacar as igrejas, as religiões, como se faz em parada gays, por aí afora, etc. É isso que acontece. Daí chega a hora deles realmente botar ali, através do regime de exceção, fazer valer o seu valor. E as Forças Armadas, graças a Deus, pelo seu Exército, pela sua Marinha, pela sua Aeronáutica, são instituições que são o último obstáculo para a imposição do socialismo, que é o nome de fantasia do comunismo. Tá certo, então. Deputado, muito obrigada pela tua entrevista. O deputado Jair Bolsonaro, que já está na 7ª legislatura e continua aí com os seus posicionamentos fortes, principalmente os mais conservadores. Essa e outras entrevistas, vocês podem conferir aí outros vídeos no site diariodemajornalista.com.br.